Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um tema que anda aparecendo bastante no consultório, bastante nos pedidos de ajuda, no WhatsApp, grupo de mães, especialmente aqui em São Paulo, mas eu sei que está tendo bastante caso em todo o Brasil, que é do que a gente chama de pneumonia silenciosa. O que seria então essa pneumonia silenciosa? Essa pneumonia silenciosa é que o que antes nós chamávamos de pneumonia atípica, agora deram um outro nome. E por que se coloca esse termo de pneumonia silenciosa? Exatamente porque é uma pneumonia que não tem uma apresentação igual àquela pneumonia clássica, onde a criança tem tosse, a criança fica prostrada, caída, tem febre alta, fica muito cansada e nitidamente isso leva a família a procurar atendimento médico e consequentemente realização de raio-x, realização de demais exames e entrada com antibiótico. É uma pneumonia que ela acontece como se fosse um quadro mais arrastado. Então isso se apresenta como se fosse assim um quadro gripal que não estivesse melhorando de forma rápida. Então é um quadro que acomete normalmente crianças maiores, não é um quadro que se restringe a bebezinho, e a gente até vê em grupos de crianças maiores e costuma ser mais grave em crianças e idosos, e normalmente a impressão que você tem é como se fosse uma gripe que não passa nunca. Então o sintoma mais marcante desse quadro é uma tosse seca persistente. Então no começo a criança tem um quadro como se fosse uma grande gripe, um resfriado. Então ela tem tosse, ela tem um pouco de coriza, pode ter até uma febre mais baixa, mais frustra, uma queda do estado geral inicial, mas depois a criança fica bem. E aí o que você observa é que essa tosse é uma tosse que não cessa, é uma tosse que piora às vezes no período noturno e é uma tosse seca, então você pode até confundir com uma tosse alérgica, algum quadro nesse sentido. Então se a criança é alérgica ou tem bronquite, asma, então esse diagnóstico às vezes ele fica até um pouco mais confuso, porque você acha que é uma crise, então normalmente você faz o xaropinho que você tem em casa, um antialérgico, um xarope de corticoide, mas mesmo assim você observa que isso não melhora. Outra coisa que pode aparecer é uma criança que nunca teve bronquite, ao contrário, nunca teve asma, começar com essa tosse persistente e às vezes na consulta com o pediatra no pronto-socorro essa criança está chiando. Então existem esses sintomas que são atípicos, então são sintomas mais frustros e um pouco mais prolongados, numa criança que normalmente tem um estado geral bom, e isso acaba perdurando. O diagnóstico é feito através do exame físico, então examinando, auscultando bem a criança, e um raio-x que vai ter uma imagem que vai ser marcante. E o tratamento é um tratamento relativamente simples, que é com antibiótico, uma classe de antibióticos específicos, que são os macrolides, então azitromicina, claritromicina, que é prescrito por um médico. E por fim, assim, o tratamento normalmente costuma responder bem, então você faz o antibiótico de 5 a 7 dias, de acordo com o que você escolhe, qual a classe de medicação, o estado geral da criança, os achados de raio-x. Os outros medicamentos para alívio podem ajudar, então se precisar de bombinha, xarope, inalação, tudo é muito válido. E infelizmente para esse tipo de agente, para o Mycoplasma pneumoniae, nós não temos vacina. Obviamente que como toda doença você pode ter quadros de apresentação mais grave, mas de fato não é o mais comum, mas podem ter quadros variados e arrastados. Outra coisa que pode acontecer, especialmente numa fase mais tardia, são umas lesões de pele, como se fosse um rash cutâneo, uma alergia, entre aspas, que coça um pouco, então isso pode acontecer na fase mais resolutiva. Então tem que estar atento, conversar bem com o pediatra, tentar quantificar e explicar os sintomas para fazer o diagnóstico de forma mais fácil. O tratamento, então, é um tratamento que dá para fazer na maioria dos casos em casa. Obviamente que vão ter crianças que vão internar, como eu falei, podem ter casos de apresentação mais graves, mas são mais a exceção. O importante é tentar fazer o diagnóstico, não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado, não precisa achar que tudo é pneumonia silenciosa, basta um bom exame físico e tentar quantificar e explicar os sintomas para fazer o diagnóstico de forma mais fácil. O tratamento, então, é um tratamento que dá para fazer na maioria dos casos em casa. Obviamente que vão ter crianças que vão internar, como eu falei, podem ter casos de apresentação mais graves, mas são mais a exceção. O importante é tentar fazer o diagnóstico, não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado, não precisa achar que tudo é pneumonia silenciosa, basta um bom exame físico e tirar bem a história, que normalmente é uma história meio típica,
e lançar mão de exames complementares caso seja necessário, por exemplo, como um raio-x, mas ele não é fundamental para fazer o diagnóstico. Uma própria suspeita clínica com bom exame físico você já pode fazer o diagnóstico. Então, por isso que é tão importante procurar e ter um pediatra de confiança, alguém que conheça aquela criança, que entenda o padrão respiratório ou o padrão de vida dela desde sempre, para poder entender que tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Então, a pneumonia silenciosa é algo tratável, é algo que dá para ser identificado no consultório.